Você acha mesmo que é você que escolhe o que acredita, o que sente e no que pensa? Ou alguém já está escolhendo isso por você pela tela do seu celular? Algumas pessoas usam a internet para informar, acolher e inspirar, mas outras usam para algo bem mais sombrio: manipular emoções, controlar pensamentos, criar exércitos de seguidores que nem percebem que estão sendo usados. Hoje eu quero te mostrar como pessoas com traços narcisistas, ou em alguns casos com transtorno de personalidade narcisista, usam as redes sociais para manipular não só um indivíduo, mas uma massa inteira. Quero te lembrar de algo importante. Nem todo famoso, nem todo influenciador, nem todo formador de opinião é narcisista. Narcisismo não é um botão de liga-desliga. Não é tem ou não tem. Existe um espectro. Algumas pessoas têm traços leves, gostam de elogio, se preocupam com a imagem, sentem orgulho de conquistas. Isso é parte normal da vida psíquica. Outras têm traços mais acentuados, precisam se sentir especiais o tempo todo, querem ser o centro das atenções, têm dificuldade de lidar com críticas. E em uma ponta desse espectro, temos o transtorno de personalidade narcisista. Essa já é uma condição de saúde mental, caracterizada por um padrão persistente de grandiosidade, necessidade excessiva de admiração e falta de empatia. Então, sim, todas as pessoas têm um grau de narcisismo. Você também tem, e eu também. Isso não é por si só uma doença. O problema começa quando esses traços ficam tão intensos e tão frequentes que passam a dominar a forma como a pessoa se relaciona com o mundo. E é aí que a manipulação, exploração e abuso aparecem. Outro ponto importante que eu preciso explicar é que nem todo famoso, nem todo influenciador, nem todo formador de opinião é narcisista. Tem artista com autoestima saudável, que ama seu trabalho e gosta de ser reconhecido, mas respeita os limites das pessoas. Tem influenciador que realmente quer informar, educar, entreter e não precisa humilhar, dividir ou manipular para isso. E tem criador de conteúdo que expõe a própria vida, mas com responsabilidade, sem usar o público como massa de manobra. Dito isso, o que a gente vai falar aqui não é sobre demonizar a visibilidade, fama ou influência. É sobre reconhecer quando a influência é usada de forma narcisista, ou seja, para controle, manipulação e ganho próprio, sem considerar os efeitos sobre quem está do outro lado da tela. As redes sociais são o palco ideal para quem tem traços narcisistas intensos, ou que possuem transtorno de personalidade narcisista. Pesquisas mostram que pessoas com mais narcisismo tendem a usar mais as redes sociais, postar mais sobre si mesmas, depender emocionalmente de likes, comentários e engajamento. Mas por quê? Porque cada curtida é um micro eu existo, eu importo, eu sou especial. Cada seguidor é um número que alimenta a sensação de grandeza. Cada story visualizado é uma prova de que tem gente olhando, consumindo e reagindo. Para a pessoa narcisista, isso é como uma fonte de suprimento inesgotável. Antes, ela precisava de um grupo limitado de pessoas para alimentar o ego. Hoje, com um celular na mão, ela pode alcançar milhares, às vezes milhões de pessoas. E quando essa necessidade de ser vista se junta com traços como frieza emocional e falta de ética, a internet vira uma ferramenta de manipulação de massa. Na prática, o efeito sobre o público vem com discursos sedutores, promessas grandiosas, uso de medo, culpa e vergonha para controlar o comportamento, falta de empatia com quem sofre, foco em ganhar visibilidade e vantagem. Agora eu quero te mostrar de um jeito bem claro como pessoas narcisistas conseguem persuadir, convencer e manipular seus seguidores e o público em geral pela internet. Não é só carisma, é jeito de contar história, de mexer com emoção, de repetir a ideia até virar verdade. Primeiramente, ele usa histórias simples para um mundo complicado. O mundo é confuso, tem muita informação, muita opinião, muita coisa acontecendo. Muita gente está cansada e sem tempo para entender tudo. E o que o manipulador narcisista faz? Ele pega um assunto difícil, como política, saúde, espiritualidade, relacionamentos, corta todos os detalhes
e cria uma história simples com vilão, herói e solução mágica. Nos estudos sobre persuasão, a gente sabe que histórias são muito poderosas. Quando você entra numa narrativa, você sente que aquilo faz sentido e, sem perceber, você baixa a guarda da sua opinião crítica. O narcisista sempre vai se colocar como personagem principal, o salvador, o corajoso, o único que enxerga. E você é convidado a ser parte do time dele. Eles dividem o público em 2 times, o nós contra eles. O time dele são os despertos, inteligentes e puros. E os outros que pensam diferente são os burros, manipulados e inimigos. Essa polarização cria identidade de grupo e faz você sentir medo de pensar diferente. A segunda tática que eles usam para manipular são meias-verdades, as mentiras e as verdades emocionais. Raramente eles começam com uma mentira descarada. Normalmente, eles misturam um pedaço de verdade com exageros, distorções e invenções. E por que isso funciona? Porque o pedaço verdadeiro dá uma cara de credibilidade e o pedaço inventado se encaixa direitinho no que você já sente ou acredita. As pessoas tendem a acreditar e compartilhar coisas falsas quando aquilo combina com o que elas já pensam ou quando a narrativa reforça o grupo a que elas sentem que pertencem, ou quando a narrativa expressa uma emoção que está presa ali dentro, medo, raiva, revolta. Ou seja, muita gente compartilha não porque checou os fatos, mas porque a frase representa seu sentimento. O manipulador narcisista aproveita isso. Se a mentira ajuda a manter o grupo unido e apaixonado por ele, então ele usa. A terceira tática deles é que eles usam as emoções, medo, raiva e culpa, que desligam o pensamento das pessoas. Quando você está tranquilo, você até pensa com calma, mas quando está com medo, raiva ou culpa, o seu cérebro quer alívio rápido e não a verdade. E os manipuladores sabem disso, então eles criam mensagens que ativam o medo, que ativam a raiva e a culpa. Mensagens de medo e ameaça têm um poder enorme de empurrar as pessoas para certas atitudes, principalmente quem já está se sentindo vulnerável. Eles acionam emoções fortes, como o medo de perder algo, a raiva de um inimigo em comum, ou a culpa por não ser bom o suficiente ou consciente o suficiente. Emoções intensas deixam o pensamento crítico mais frágil, o que facilita a manipulação. A quarta tática que eles usam é a repetição até parecer verdade, e o famoso gaslighting. Quanto mais você escuta uma frase, mais ela passa a parecer verdadeira, simplesmente porque ficou familiar. Na internet, o mesmo vídeo aparece várias vezes, a mesma frase vira meme, e o mesmo boato chega por grupos diferentes. Você vê tanto aquilo que, mesmo tendo visto alguém desmentir, você começa a sentir que aquilo tem um pouco de verdade. O manipulador narcisista faz isso de propósito. Ele repete sempre os mesmos bordões, frases de efeito, acusações, e transforma ideias em mantras do grupo. E depois de um tempo, quem questiona parece louco ou mal intencionado, porque todo mundo ali dentro já está repetindo a mesma coisa automaticamente. E ele também faz o gaslighting coletivo. Quando alguém questiona, o manipulador narcisista não responde com argumentos. Ele faz o grupo duvidar da sanidade da pessoa que criticou. Você é fraco, você não entende, você está dormindo. Isso gera vergonha em quem discorda e silenciamento em quem pensa parecido. A quinta tática do narcisista é utilizar o exército que ele criou e fazer com que você se sinta pertencente a esse grupo. O manipulador narcisista fala com você, usa a mesma linguagem, finge ter a mesma dor, escolhe um inimigo em comum. E então você pensa, ele me entende, ele é como eu. E então você pensa, eu sou desse time. E o líder narcisista cria uma identidade de grupo. Nós somos os inteligentes, os despertos, os do bem. Quem discorda é burro, manipulado e mau. Quando sua sensação de pertencimento se cola nesse grupo, questionar o líder passa a doer como se fosse trair a si mesmo. E o manipulador narcisista usa esse grupo, esse exército de seguidores, como arma. O líder narcisista não ataca diretamente, mas joga indiretas, inflamam, expõe parcialmente alguém
e deixam que o grupo faça o trabalho sujo, ataques e cancelamento. Esse conjunto de estratégias é o que eu chamo aqui de manipulação de massa. Não é só persuadir, é dominar o imaginário e o comportamento de muita gente ao mesmo tempo. E isso, meus amigos, nós vemos acontecendo na internet todos os dias. E o pior de tudo é que as redes sociais recompensam quem manipula melhor. Elas tendem a dar mais alcance para conteúdo que gera muita reação, que causa choque, que mexe com emoção forte. E na prática, um vídeo cuidadoso, cheio de nuance, gera menos engajamento. Um vídeo inflamado, cheio de drama, medo, ataques, gera muito mais engajamento. Então, aqueles que fazem discursos exagerados, polarizados e cheios de emoção acabam sendo premiados pelo algoritmo. E o narcisista percebe isso rápido e se adapta ao tom. Agora você deve estar se perguntando: por que pessoas inteligentes também caem nisso? Por que elas acabam acreditando nos manipuladores? Isso não é sobre ser burro ou inteligente. É sobre estar cansado, sobrecarregado, com medo ou com muita vontade de pertencer a algum grupo. Quando a narrativa bate exatamente na sua dor, na sua raiva, na sua sensação de injustiça, ela vira mais do que uma ideia. Ela vira uma espécie de espelho da sua história. E é aí, muitas vezes, que você se agarra a essa história, porque ela organiza o caos dentro de você. O problema é quando quem conta essa história é um narcisista, que está mais interessado em usar a sua dor para alimentar o próprio ego do que em te ajudar de verdade. Agora você deve estar pensando: ok, mas qual o efeito real disso em mim e na minha vida? Bom, talvez o impacto você não perceba, mas ele é profundo. É o cansaço mental e emocional, com excesso de informação, conflito e tensão constante. É o medo de discordar, pois você começa a ter receio de pensar diferente do grupo, com medo de ser atacado, ridicularizado ou excluído. E também tem a dependência de figura de autoridade, que, em vez de você construir a sua própria opinião, você espera que aquele líder ou aquele influenciador diga o que é certo e errado. Isso te afasta de você mesmo, te afasta da sua intuição, da sua capacidade de criticar, de questionar e de escolher. Dito isso tudo, como você pode se proteger da manipulação narcisista na internet? Como não ser mais um na massa manipulada? Bom, tem algumas perguntas que você pode levar para o seu dia a dia digital e refletir. Como eu me sinto depois de consumir o conteúdo dessa pessoa? Eu me sinto mais confuso, mais culpado, mais com medo, mais dependente ou mais esclarecido, mais fortalecido, mais livre para pensar por conta própria? Esse criador incentiva pensamento crítico ou exige concordância cega? Ele admite nuance, dúvida, ambiguidade ou tudo é preto no branco, certo versus errado, inteligente versus burro? Ele reconhece limites e erros? Ou se coloca como dono da verdade, inimigo de qualquer crítica e transforma questionador em inimigo? Ele usa o público como arma? Já viu ele incentivar, direta ou indiretamente, ataques a quem pensa diferente? Se você começar a notar vários desses sinais juntos, é hora de considerar se vale a pena continuar oferecendo a sua atenção, seu tempo e sua energia para essa pessoa. Lembra, você não controla como o narcisista usa a internet, mas você pode controlar o seu feed, o tipo de conteúdo que alimenta sua mente e o tipo de líder que você permite ocupar um lugar dentro de você. Se esse vídeo te fez pensar em algum perfil, alguma comunidade, algum influenciador digital, então respira um pouco. Talvez você perceba que esteve, sim, dentro de uma manipulação de massa. Não por ser burro ou fraco, mas porque essas estratégias são muito bem feitas e atingem pontos vulneráveis em todos nós. Você não precisa sair caçando narcisistas na internet. Você precisa cuidar de quem tem influência sobre você. É reconstruir o seu senso de realidade, a sua confiança em pensar, sentir e escolher por conta própria. Se você quiser continuar entendendo melhor como o narcisismo atua nas relações e nas redes, se inscreva no nosso canal,
Deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com alguém que você ama e que talvez esteja preso em alguma bolha manipuladora sem perceber. E me conta nos comentários, você já sentiu que estava sendo manipulado por algum famoso, influenciador, criador de conteúdo na internet? Cuide de você. O seu pensamento não foi feito para ser massa de manobra de ninguém. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!